Jezabel, uma figura cativante e enigmática, foi uma rainha notória que impulsionou a idolatria e provocou a morte de consideráveis profetas. A morte de Jezabel ocorreu em decorrência do juízo de Deus e foi uma das mortes mais relatadas na Bíblia. Hoje, vamos explorar a história envolvente desse personagem, suas ações controversas e as profecias que marcaram seu destino. O nome Jezabel tem origens antigas e está associado a uma figura bíblica do Antigo Testamento, principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Jezabel foi uma rainha fenícia que se casou com Acabe, rei de Israel. Ela é conhecida por sua oposição aos profetas de Deus, especialmente ao profeta Elias. Jezabel promoveu o espírito de Baal, o deus fenício, e incentivou a idolatria em Israel. Sua história é frequentemente citada como um exemplo de rebelião contra Deus. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim você também faz parte da família Histórias Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. O significado exato do nome Jezabel varia, mas muitos acreditam que ele pode ser traduzido como Baal exalta. A palavra Baal não está diretamente associado a nenhum deus específico, mas exalta sugere ênfase ou espírito. Nesse contexto, o nome poderia ser interpretado como uma referência à inspiração a Baal, o marido. Essa interpretação pode estar relacionada à relação de Jezabel com o deus Baal, como se ela estivesse se identificando como uma esposa ou seguidara dedicada a esse deus. A trajetória de Jezabel no Antigo Testamento inicia-se quando ela é levada do reino de Sidom, uma região, para se casar com o rei Acabe do reino do norte de Israel. Essa união matrimonial foi em grande parte uma aliança política destinada a fortalecer os laços entre Israel e Sidom. Sendo filha do rei de Sidom, Jezabel, ao se unir a Acabe, tinha o propósito de consolidar uma aliança estratégica entre as duas nações. Entretanto, a chegada de Jezabel a Israel não trouxe apenas uma princesa estrangeira, ela trouxe sua fé em uma variedade de deuses considerados pelos escritores do Antigo Testamento como deuses pagos. Isso desencadeou um conflito religioso e político, pois encorajou ativamente o estímulo de Baal em Israel. O aspecto fascinante da história reside na influência de Jezabel sobre o rei Acabe em seu espírito ao deus Baal. Um tema que nos convida a explorar as complexidades dessa narrativa intrigante. A narrativa bíblica revela que a introdução de Baal em Israel foi um desenvolvimento progressivo predominantemente impulsionado pela devoção dessa fenícia. Mulher controladora e manipuladora, Jezabel não apenas trouxe sacerdotes e profetas de Baal consigo, mas também demonstrou templos em homenagem a Baal. Além disso, Jezabel desempenhou um papel ativo na promoção desse incentivo, incentivando o culto a Baal como uma alternativa ao Deus de Israel. Essa complexa interação entre poder político e crença religiosa nos convida a explorar mais a fundo as nuances desse momento na história bíblica. Sua influência sobre Acabe e a corte real foi notável, e muitos israelitas acabaram sendo seduzidos pela religião estrangeira de Baal. Isso resultou em conflitos religiosos e significativos em Israel, descritos nas narrativas bíblicas. A história de Jezabel na Bíblia é repleta de eventos que destacam suas ações ímpias e o abuso de poder que ela exerceu durante seu tempo como rainha de Israel. Um dos momentos mais marcantes foi sua denúncia ativa do Deus de Israel, ao promover a promoção de Baal no reino do norte de Israel. Não se limitando a encorajar apenas o espírito a Baal,
Jezabel também tentou a execução de vários profetas de Deus, eliminando aqueles que se opunham às suas crenças religiosas. Além disso, ela abusou do poder real ao direcionar recursos estatais para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, promovendo intensamente essa religião estrangeira. Essas ações não apenas desafiaram a fé imposta em Israel, mas também revelaram a extensão da influência de Jezabel sobre as práticas religiosas e políticas da época. Em 1 Reis 18:4 está escrito que Obadias toma 100 profetas e os escondeu numa cova, sustentando-os com pão e água. Esta situação gerou indignação entre os líderes religiosos de Israel e atingiu uma posição profunda no povo israelense em termos de fé e lealdade. Parecia que ninguém possuía a força necessária ou estava disposto a resistir às ideias de Jezabel que permeavam a nação. Somente quando o profeta conhecido como Elias, preocupado com a divisão crescente entre o povo de Israel, e especialmente com a presença de Deus sendo obscura, tomou uma medida drástica. Ele convocou os profetas de Baal e os desafiou a demonstrar a superioridade de sua divindade. Esse episódio ilustra a gravidade do conflito espiritual e a coragem de Elias ao confrontar as influências adversárias que permeavam a sociedade da época. O desafio relatado em 1 Reis 18:19-40 foi bastante simples. Tanto Elias quanto os profetas de Baal ofereceriam um touro como sacrifício diante de seus deuses. O Deus que demonstrasse maior poder perante o sacrifício apresentado seria declarado Deus verdadeiro e mais poderoso. No Monte Carmelo, os profetas de Baal prepararam 2 altares, oraram, acenderam fogo, dançaram e ofereceram um touro como sacrifício. Apesar de seus esforços fervorosos, Baal não respondeu. Elias então construiu um altar para o Deus de Israel, tornando o desafio ainda mais difícil. No entanto, quando Elias clamou a Deus, um fogo divino desceu do céu e consumiu o sacrifício oferecido, demonstrando claramente a supremacia de Deus. Como se isso não fosse suficiente para demonstrar seu poder, Deus recompensou Elias enviando uma chuva torrencial que pôs fim a uma seca de 3 anos que castigava a população local. Após vencer o desafio no Monte Carmelo, onde Deus manifestou seu poder de forma espetacular, Elias exibiu uma atitude de vingança e impiedade. Sua vitória sobre os profetas de Baal desencadeou um episódio de revolta, e ele não poupou nenhum dos profetas de Baal, matando todos os 450. Alguns argumentam que o que Elias fez foi um exagero completo, talvez até indicando que o colocaria em pé de igualdade com Jezabel. Apesar do milagre evidente que aconteceu, Jezabel não aceitou a derrota de sua religião e ficou furiosa com Elias. Ela jurou vingança contra ele e prometeu matá-lo como retaliação pela morte dos profetas de Baal. O medo pela própria vida fez com que Elias fugisse para o deserto, onde se sentisse desesperado e exausto. Ele clamou a Deus pedindo que tirasse sua vida, mas Deus o fortaleceu e o sustentou. Emoções humanas diante de eventos dramáticos. A jornada de Elias pelo deserto não representa apenas uma fuga física, mas também uma jornada espiritual de reflexão e renovação de sua fé. Jezabel tornava-se cada vez mais controladora e manipuladora. Num episódio marcante, o rei Acabe expressou o desejo de adquirir a vinha de Nabote, situada ao lado do palácio real. No entanto, Nabote aceitou a oferta do rei, alegando que a terra era uma herança de sua família e a lei israelense proibiu a venda de terras ancestrais. Este acontecimento destaca não apenas a teimosia de Nabote em preservar sua herança, mas também o confronto entre o poder real e os valores tradicionais e legais da sociedade israelense. Desapontado, Acabe virou-se para sua esposa Jezabel, reconhecida por sua influência sobre ele. Determinada a satisfazer o desejo de Acabe, Jezabel conspirou para acusar falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei, o que foi consumado em sua execução.
Com a morte de Nabote, Acabe finalmente obteve a vinha tão desejada. No entanto, a ação de Acabe e Jezabel foi vista como profundamente ímpia e perturbadora aos olhos de Deus. Sob a influência de Jezabel, Acabe permitiu que sua ambição e ganância o dominassem. Este episódio revela as consequências sombrias da cobiça e da manipulação, destacando o afastamento do caminho justo. No momento anterior, antes de fugir para o deserto, Elias confrontou o rei Acabe com uma mensagem profética da parte de Deus. Ele denunciou as ações do rei e anunciou que, como resultado de sua ímpia conduta, tanto ele quanto sua esposa Jezabel sofreriam consequências prejudiciais. A profecia de Elias sobre a morte de Acabe previa que ele seria removido do trono e sua linhagem real seria exterminada. Quanto a Jezabel, Elias profetizou sua morte de maneira sombria, afirmando que os cães devorariam seu corpo junto ao muro de Jezreel. Essas profecias diversas alertaram sobre as graves repercussões das ações impias de Acabe e Jezabel diante do julgamento divino. Essas profecias, embora diversas, eram um alerta sobre as consequências espirituais e morais das ações de Acabe e Jezabel. Após a profecia de Elias sobre o destino do casal, o cumprimento dessas profecias ocorreu em momentos diferentes, ambos refletindo a justiça divina sobre suas ações. Esses eventos severos servem como um lembrete na narrativa bíblica sobre a importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus e as consequências que podem resultar do afastamento da fé e da prática da justiça. Acabe encontrou a morte durante uma batalha contra os filhos, conforme profetizado em uma sequência de eventos. Ele foi atingido por uma flecha lançada aleatoriamente durante a batalha, cumprindo assim a profecia de Elias, de que não sairia vivo do confronto. A morte de Jezabel, por outro lado, foi particularmente trágica. Após a morte de Acabe, seu filho Jorão ascendeu como rei de Israel, e Jezabel continuou exercendo influência sobre o reino. No entanto, o seu reinado foi destinado a encerrar, conforme previsto na profecia de Elias. Este estágio trágico destaca as repercussões inevitáveis das ações de ambos, lançadas pela intervenção divina na trama da história. Em um evento angustiante, Jezabel foi atirada pela janela por oficiais do palácio, instigada por Jael, uma mulher que desafiou sua autoridade. Jezabel caiu e morreu, e os cães devoraram seu corpo, conforme previsto na profecia de Elias. Esses eventos são visíveis como a realização providenciando comida e orientação divina. Este é um momento de intensa tensão na narrativa, onde as consequências das ações de Elias começam a se desenrolar, revelando a complexidade das relações e da ação da justiça divina em resposta às ações ímpias de Acabe e Jezabel, que promoveram o entusiasmo de Baal e perseguiram os profetas de Deus. Eles servem como exemplos na Bíblia da importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus e das consequências que podem resultar do afastamento da fé e da prática da justiça. Ao refletirmos sobre a história de Jezabel e Acabe, somos lembrados das sérias de repercussões que resultaram de suas ações ímpias e do afastamento da fé em Deus. Suas vidas, marcadas pela manipulação, idolatria e injustiça, culminaram no julgamento divino severo. Esses episódios na Bíblia nos oferecem um alerta vívido sobre a importância da obediência a Deus e do cumprimento aos seus mandamentos. Devemos considerar a influência de nossas escolhas e ações em nossa jornada espiritual. A fidelidade a Deus e a prática da justiça são elementos fundamentais para uma vida que honra a sua vontade. Em meio às adversidades da vida, que a nossa busca por Deus e sua justiça seja constante, guiando-nos para um caminho de integridade e vitórias divinas. Espero que tenham gostado da história de hoje. Por favor, deixem suas opiniões nos comentários e se inscrevam no canal para ajudar a divulgar nosso trabalho. Fiquem com Deus e um forte abraço.